A paz, irmãos. Aí, a segunda parte da aula, nós vamos falar sobre a sabedoria. E nós vamos abordar hoje sobre dois tipos de sabedoria, que está em Tiago, no capítulo 3, do versículo 13 ao 18. Faz assim, vamos lendo parte por parte e eu já vou explicando para ganhar um pouquinho de tempo. Então, do versículo 13 ao 14 está escrito assim: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que promove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não minta contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Então, se existe alguém entre vocês que seja sábio e inteligente, então isso é provado pelas ações. Então, uma pessoa sábia, ela é reconhecida não só pelo que ela fala, mas pela maneira dela agir. Porque ele fala assim, que isso deve ser provado pelo bom comportamento e pelas suas ações. Então, a sabedoria, ela é mostrada no falar, no agir, no pensar, igual nós vimos antes. Se você controla a sua língua, você vai controlar o resto do seu corpo. Uma pessoa sábia, ela é conhecida por ter palavras bonitas, palavras de ensinamento e tudo mais, só que isso deve ser refletido nas suas ações também. Então, a sabedoria, ela é um conhecimento, é uma extensão, um conhecimento profundo em diversas áreas. E essa pessoa que é sábia, que ela possui sabedoria, ela tem muito juízo, ela tem bom senso. E ela se comporta com retidão. Então, o cristão, ele não vive isolado, mas em comunhão com a igreja, onde ele participa. No meio em que nós vivemos, nós recebemos inúmeras lições, principalmente na igreja, através da IBD, através dos cultos, em tudo nós estamos recebendo ensinamento, que nos ajudam a ter uma bagagem, que é algo que você aprende e leva para a sua vida, seja a vida espiritual, vida cotidiana. Então, a sabedoria e o entendimento da vontade de Deus são necessários para que haja a comunhão e o bom funcionamento da vida em comunidade. Igual está em Tiago 1,5, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque Ele é generoso e dá com bondade. Nós vemos um dos atributos de Deus, que Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E Deus, Ele é a fonte de sabedoria, Ele é a fonte de conhecimento. E se nós buscarmos na fonte, nós vamos ser sábios, igual o rei Salomão, em 1 Reis 4, 29 e 30, que diz que ele era uma das pessoas mais sábias da época. Todos os reis, eles, conheciam Salomão pela sua sabedoria. E no versículo 33, você vai ver que a sabedoria de Salomão era uma sabedoria simples, porque diz no versículo 33 que ele usava a natureza, usava os animais, tudo para que todos pudessem compreender o que ele estava falando. Então, uma das coisas muito bonitas da sabedoria que Deus dá é que é uma sabedoria que edifica a vida de todos. Não só você mesmo, mas é uma sabedoria simples que ajuda outras pessoas a entender o amor de Deus, outras pessoas a entender as vontades de Deus. Então, a sabedoria é importante na vida de todos. Então, ninguém gosta de ser chamado de estúpido. Ou, você é burro, você não sabe fazer nada direito. Então, a gente tem que valorizar a sabedoria, principalmente para aqueles que possuem e procuram. E neste ponto, o Tiago faz uma pergunta muito direta, no versículo 13. Existe entre alguém de vocês, alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Então, Tiago está se dirigindo aos membros da igreja, supondo que eles oram a Deus pedindo sabedoria. Então, que eles possuem essa sabedoria e o mundo espera isso por meio da igreja. Então, ele os desafia a fazerem um ato, os desafia a fazer um exame de si mesmo. Existe entre vocês alguém que seja sábio? Então, que isso seja aprovado através do seu comportamento. Vendo essa aula, eu fiquei pensando, mas qual é a diferença de alguém que
tem conhecimento e alguém que tem sabedoria. Porque o conhecimento é informação analisada e compreendida, é o seu entendimento. Por exemplo, um bebê, todos nós passamos por isso. É uma informação, um conhecimento que a gente ganhou logo no início da nossa vida, que se a gente chorar, a gente vai ser alimentado. Quando a gente sente fome, a gente chora e é alimentado. A sabedoria é o que você faz com esse conhecimento. Ou seja, o bebê ele ganha o conhecimento de que se ele chorar, ele vai receber algo. Se ele está com fome, ele vai usar o conhecimento de que ele seria uma primeira sabedoria, vamos supor, que ele chora e ele vai receber o alimento. A sabedoria, você vai estar usando essa informação, principalmente sob o jugo dos valores, crenças e éticas. Mas é aí que está a diferença. Não há sabedoria sem o entendimento, sem o conhecer das coisas. Mas tem muita gente que tem o entendimento e não tem a sabedoria. É isso que nós vemos muito nas igrejas. Muita gente tem o entendimento da palavra, está há muitos anos na igreja, porém ela não tem buscado a sabedoria dada por Deus. É essa grande diferença, às vezes, que você vê nas pregações. Tem gente que lê o versículo, fala, porém você não vê algo assim revelador de Deus, algo novo. Parece que a pessoa pega o sermão da internet, sei lá, sempre fala a mesma coisa. Ela não tem a renovação porque ela não busca a sabedoria de Deus. Tem aquele ditado que fala que é melhor prevenir do que remediar. Mas você sendo perspicaz, ou seja, ter o entendimento, é ainda muito melhor. Isso é um provérbio antigo. Então, as pessoas muito bem informadas, elas não são necessariamente sábias. Mas quando uma pessoa com conhecimento, ela tem um insight, ela tem uma ideia, uma compreensão, certamente ela é sábia. Então, se houver uma pessoa sábia e entendida entre vocês, foi o que o Tiago disse, que mostre com a sua vida. Nós vemos que a sabedoria, ela não é algo momentâneo. Você não é sábio hoje e amanhã você não é. Porque a sabedoria, ela vai envolver toda a sua vida, ela vai moldar a sua vida. Igual está escrito em Eclesiastes 7:12. Que está escrito assim: a sabedoria é melhor do que o dinheiro. A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. O dinheiro, ele é algo momentâneo e muitas outras coisas da vida. Porém, a sabedoria, ela permanece. Principalmente se é uma sabedoria vinda de Deus. É algo que vem do eterno. Então, ela vai edificar toda a nossa vida, ela vai edificar a vida de gerações. Foi o que a Bia disse. Se você é sábio e contribui para a edificação da fé de outros, as suas palavras contribuirão para gerações futuras. E Tiago, ele encoraja o homem sábio a mostrar, por meio da sua conduta que recebeu, o dom da sabedoria. Está escrito assim: prove isso pelo seu bom comportamento. Então, ele parece indicar que entre os cristãos, entre os sábios, entre as pessoas entendidas da época, que são a maioria, nem todos eles eram sábios. As pessoas pensavam que eles eram sábios porque eles falavam palavras bonitas. Porém, a sabedoria não é só palavras bonitas. Ela envolve muitas outras coisas. E em Efésios 5, 15 ao 16... diz assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que você tem. Então, nós conhecemos muitas pessoas sábias, filósofos, pessoas inteligentes que marcaram realmente a história. Muitas delas escreveram textos, escreveram livros. Algumas não foram nem tanto para o bem da humanidade. Algumas palavras foram usadas para destruir povos, escravizar povos. Porém, como nós lemos no versículo assim, nós, como cristãos, devemos viver como as pessoas sábias e aproveitar todas as oportunidades que nós temos, porque nós vivemos em dias maus. Que nós possamos buscar a sabedoria de Deus para poder alcançar outros, para poder edificar a vida de outros. Então, nós vemos que os atos
falam muito mais do que as palavras. Então, se você diz que você é sábio, mas as suas ações contradizem isso, não adianta você pregar várias horas, mas a sua vida, o seu testemunho não mostra isso. E nós vemos a ênfase neste versículo que está na característica da sabedoria conhecida pela humildade. Então, esta qualidade pode ser descrita como mansidão ou como gentileza. Então, do que adianta você ter sabedoria e guardar para si mesmo? E é como se você ter um dom e não dar frutos. Nós vemos isso na parábola dos talentos. Os que investiram agradaram o seu patrão, mas o que não investiu, o que aconteceu com ele? Porque quando a gente tem o dom de cantar, a gente quer cantar. Quando a gente quer dom de profetizar, todo mundo quer profetizar. Porém, se você tem dom de sabedoria, você tem que usar isso tanto para a edificação da igreja, para alcançar mais almas. Você tem que usar as suas palavras de sabedoria para ensinar outros. Então, no verso 14, Tiago apresenta o oposto da sabedoria. Ele enfatiza o quão bom esse dom é e depois ele mostra o oposto disso, que está escrito assim: mas se no seu coração existe inveja, amargura e egoísmo, então não minta contra a verdade, gabando-se de serem sábios. O oposto de um espírito gentil controlado pela sabedoria é um coração cheio dessas coisas que eu falei, que são a inveja, a amargura e o egoísmo. Então, uma árvore boa, ela não vai dar frutos ruins. E uma árvore ruim não vai dar frutos bons. Então, se você disse que é sábio, mas tem em seu coração inveja, amargura e egoísmo, você está mentindo. Porque essas coisas que tem no seu coração fazem com que você não profira palavras boas. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Você pode até dizer, mas pode ser mentira, invenção. Porque o que vem de Deus não vem com essas coisas, porque o que flui da fonte de Deus são coisas boas que produzem a vida. Então, a pessoa que é de Deus, ela demonstra por suas ações a verdadeira sabedoria, com humildade. Então, vamos ver as obras da carne, que é a ausência da sabedoria celestial. Então, só conectando, se você diz que tem uma sabedoria de Deus, os seus frutos, tudo vai ser do Espírito. Seus frutos vão trazer vida, seus frutos vão trazer edificação, vai trazer cura, vai trazer coisas que agradem a Deus. Mas em contraponto, nós vemos muitas pessoas, às vezes, que são famosas, que a gente vê que tudo que ela faz é tudo carnal, é tudo obra da carne. Porque há ausência da sabedoria celestial. A sabedoria humana a gente consegue lendo livro, decorando textos, porém a sabedoria celestial a gente só consegue quando ora e busca através de Deus. Em Gálatas 5:19 e 21 diz que as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, a feitiçaria, a ambição egoísta, a desunião, e entre muitas outras coisas. Então ele repete no final, repito, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus, porque tudo que provém dele é do maligno. Porém, as coisas de Deus, as coisas que produzem o fruto do Espírito, é uma verdadeira demonstração que há a presença de Deus naquela pessoa. Há uma sabedoria divina no viver dela. Em Gálatas 5:22-23, ele diz: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade. E uma das principais coisas que uma pessoa sábia deve ter é a humildade e o domínio próprio. Porque você ser sábio ou uma pessoa de destaque pode gerar você o alto ego, assim, você ser muito orgulhoso. Porém, se você é dominado pela natureza divina, você vai ter humildade. Então, Tiago sabe que entre os membros da igreja existem algumas pessoas cujo espírito está caracterizado pela amargura, pela inveja e pelo egoísmo. Então, nutrir a inveja e o egoísmo logo vai consumir essas pessoas, porque esses sentimentos geram divisão dentro da igreja e não unidade.
O coração que alimenta a inveja, a amargura e o egoísmo, ele carece muito da sabedoria que vem de Deus, porque tudo que ele está nutrindo o coração dele, a mente dele, é algo carnal, é algo que não está vindo do céu. Então, uma pergunta que eu me fiz quando eu estava lendo isso, é onde o Espírito Santo ocupa o lugar na vida dessa pessoa se o seu coração está cheio de maus desejos, está cheio de sentimentos ruins. Porque o Espírito Santo, ele não habita em templo sujo. E se nós não permitirmos que ele venha purificar o nosso coração, venha limpar, encher de coisas que agradem a Deus, a gente nunca vai conseguir a sabedoria que vem de Deus. E se você pode até perceber, o primeiro sentimento ruim que Tiago fala é a inveja. E quem foi a primeira pessoa a ter inveja? Às vezes tem gente que fala, isso não dá nada não, se eu não falar ou se eu não agir, ninguém vai ser ferido pela minha inveja. Só que se você pensar, quem foi a primeira pessoa a ter inveja? Então, ele é o pai da mentira, ele é o pai de todas as coisas ruins. Então a inveja, ela vai gerar o quê? Amargura em seu coração. Uma pessoa amarga, ela não enxerga nada bom. Se ela vê uma pessoa cantando, ela fala, tá se amostrando ali, fica vendo tudo com os olhos ruins. A amargura, ela gera até doenças. E depois, você está amargo, você se torna egoísta. Porque você só quer que você se dê bem. Você acha que só você é de Deus, só você é sábio. Então, se nós formos analisar todas essas coisas geradas por esses... Ele só listou 3, mas tem muito mais outros maus sentimentos que nós nutrimos em nosso coração. Tudo isso é fruto de uma sabedoria terrena. Igual ele diz no versículo 15. Essa espécie de sabedoria, ela não vem do céu. Ela é deste mundo e da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Então isso vai sim afetar a sua língua, porque como você vai falar palavras de vida, se no seu coração há sentimentos ruins? É igual que a Bia falou, uma fonte boa, ela vai jorrar águas boas, água que vai saciar a sede dos que têm sede, sabe? As águas que fluem da fonte de Deus é a água que traz vida, é a água que vai salvar outras pessoas. E isso também vai influenciar a sua mente, porque você não vai pensar coisas boas. Você vai estar sempre pensando, em enganar o seu irmão, em prejudicar o seu irmão. Porque isso vai abrir brecha para que o inimigo comece a colocar um monte de coisa na sua cabeça. Porém, quando você é dominado pelo Espírito, ele vai dominar toda a sua vida, a sua língua, o seu coração, a sua mente. Então, tudo que você fizer vai gerar bons frutos. Por isso que a sabedoria terrena, ela não é genuína, mas é fruto de uma humanidade caída. Foi o que nós vimos hoje. A partir da queda do homem, ele não conseguiu mais se dominar. Porque você vê que todas as características de uma sabedoria terrena, elas são muito peculiares e são ímpias, são demoníacas. E Tiago, ele usa uma linguagem muito forte para descrever e contrasta sobre a sabedoria originada do homem e aquela que vem de Deus. Então nós aprendemos muito que o crente ele deve pedir continuamente pela sabedoria de Deus, em nome de Jesus, através da oração, da leitura intermitente e das escrituras. Então ele deve buscar manter a comunhão com a fonte da sabedoria, que ela é Deus. Então Deus ele vai dar generosamente sabedoria para qualquer pessoa que pedir. Você vê a humildade de Salomão. Deus falou, o que você quer? Será que se Deus falar para a gente o que você quer, o que você vai pedir? Eu fiquei pensando nisso. Eu acho que jamais vai passar na nossa cabeça a gente pedir sabedoria. É uma das poucas coisas. Mas nós devemos encontrar tudo o que precisamos em Deus. Porque se você pensar, meio que Salomão já tinha um pouco de sabedoria para pedir a Deus. A gente precisa pedir sabedoria até para pedir as coisas para Deus. E nós vemos também que o inverso é igualmente verdadeiro, porque sem fé, sem oração e sem conhecimento bíblico, uma pessoa ela nunca pode ter a verdadeira sabedoria. Foi o que eu disse. Se você não tem nenhuma sabedoria, você não lê, você não ora, não pratica a sua fé, o que você pediria para Deus? Deus, me dá um carro, ou
qualquer outra coisa que te afastaria. Porque se eu pedisse, sei lá, uma casa na praia, será que eu ia ficar aqui em Barueri? Não, nem ia vir para a igreja, eu ia ficar na praia. Então, quando você não ora, você não lê as escrituras, você pode ter um conhecimento superficial, mas se você não pedir sabedoria para Deus, muitas coisas elas vão continuar muito supérfluas. E a sabedoria terrena é a que a grande maioria possui. A maioria das pessoas possui essa sabedoria. Porém, o diferencial do cristão é ter a sabedoria que vem de Deus. É isso que é você ser sal e luz da terra. Então, as palavras que vêm de inveja e ambição, elas são totalmente egoístas. E elas exibem uma falsa sabedoria. Por isso que... eu esqueci o livro que fala para a gente ter cuidado com os falsos mestres. Eles exibem falsas sabedorias. Você precisa ter sabedoria para discernir aquilo que é espiritual. Se você for espiritual, você discerne o que é espiritual. Mas se você não for espiritual, você vai ver pessoas bem vestidas, falando bem e achando que essas pessoas são de Deus, que o que ela está falando é uma sabedoria que vem do céu. Aí a gente vê uma das coisas que a sabedoria terrena, ela se opõe a tudo o que origina no céu. É uma sabedoria que não... É o livro de inventares. A pessoa fica inventando ditado, fica inventando versículos, fica inventando coisas que vão alimentar o seu ego. Mas você vai ver que é tudo contrário do que vem do céu. E você vai ver também que, muitas das vezes, o pecado está presente. Deus não se revela onde tem pecado. Você tem que buscar a santificação, tem que buscar a purificação. Igual em Apocalipse 13:11, diz que então vi um monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres parecidos com os de um cordeiro, mas falava como dragão. Ou seja, você vai pensar, é um cordeiro, algo simples, mas olha as palavras dele, era como se fosse um dragão. Então o inimigo ele age principalmente nas palavras, porque as palavras têm poder para destruir ou para edificar. E as coisas não espirituais, elas são deste mundo. Em 1 Coríntios, Paulo fala sobre a sabedoria espiritual dos crentes que anunciam o Evangelho. E ela contrasta com a sabedoria humana. Porque o que vem do Espírito... quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades, elas são loucuras para quem não tem Espírito, para quem não entende. Então, como eu disse, só quem é espiritual, ele consegue discernir o espiritual. E em Judas, no capítulo 1, versículo 9, são essas pessoas que causam divisões, pois elas são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Muitas das vezes, a gente dá ouvido para as pessoas que não têm uma sabedoria divina. Essas pessoas elas acabam causando confusão e divisão na igreja. Principalmente quando você vê aquela pessoa toda hora criticando o líder ou o pastor, tem alguma coisa errada, porque a mesma visão que o pastor deu, que Deus deu para o líder, para o pastor, é uma visão sábia, é uma visão que veio dos céus. E essas pessoas, muitas vezes, ela até acaba inflamando outras pessoas do grupo, porque essas pessoas também não têm sabedoria para discernir o que é de Deus e o que realmente não é. E também essa sabedoria terrena, ela é demoníaca. E ela é da nossa natureza, uma natureza diabólica. Porque a gente sempre vai querer fazer os nossos desejos e não o desejo de Deus. Porque realmente, às vezes as coisas de Deus doem na gente. Mas se você tem sabedoria, você vai entender que lá na frente tem um propósito para tudo isso. Então, Tiago, ele fala muito nesse capítulo sobre a pessoa cujo coração é invejoso, amargo e egoísta. E ele acrescenta a negação da verdade, que é a mentira. E o diabo é o pai da mentira. Então, as pessoas que usam a inteligência por motivações egoístas acham que estão fazendo o que é certo. Mas, no entanto, elas estão sendo enganadas pelo diabo. Na história, nós vemos isso. Muitos filósofos, até pessoas da igreja, muitos padres, bispos, eles eram sábios, possuíam conhecimento, porém, se você vê a Igreja Católica, e essas pessoas apoiaram muito movimentos errados. E você vê que você ser sábio te faz ter um status, um reconhecimento.
Porém, nessa aula nós devemos aprender que a gente deve usar a sabedoria vinda de Deus para edificar, para trazer vida. E também as nossas palavras vão sim influenciar gerações. Através das palavras de muitas pessoas intelectuais, muitos sábios, muitos filósofos, muitas gerações foram afetadas pelo mau uso dessas palavras. E também o pensamento de uma mente demoníaca, ela afirma: eu vou conseguir determinada coisa, custe o que custar, mesmo que eu tenha que mentir, corromper ou enganar. Isso é um famoso pensamento de Maquiavel, porque os fins justificam os meios. O cara era inteligente, porém as suas palavras, o seu entendimento foi usado para que tipo de sabedoria? Então, essa mente demoníaca, ela pode sim dominar os cristãos à sua volta, e nós podemos enfrentar a pior de todas as situações, porque como você vê pessoas dentro da igreja usando uma sabedoria terrena e acaba prejudicando o crescimento da igreja, prejudicando o desenvolvimento de vários ministérios. O diabo, ele empregou alguns dos membros da igreja que se julgava sábios e entendido. Então, conforme diz Tiago no início desse capítulo, ele fala assim: meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja. Então, não acha que você sabe mais do que o pastor ou do que os líderes, porque tem pessoas que ela tem esse dom destinado para ensinar outros. Então, e eu acho assim, principalmente você que ensina, deve buscar o dom de sabedoria, porque o que você ensina vai influenciar gerações, vai influenciar a vida de muitas pessoas. E onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Então nós devemos fugir dessas pessoas que sempre quando ela vai falar, ela chega: menina, nem te conto. Pessoas assim, ela usa a língua dela não para edificar a fé dos outros. Às vezes ela usa para difamar os irmãos dentro da igreja. E essas coisas é muito comum de uma sabedoria terrena, porque você acha que você está certo e você fofocando do outro irmão, você vai conseguir, como é que fala assim, pessoas que concordem com você, porém isso só vai gerar intrigas, vai gerar divisão, vai gerar muitas outras coisas. Por isso que eu disse que a inveja, ela faz com que nós enxerguemos as coisas de um modo totalmente ruim. Não só inveja, entre muitas outras coisas, porque os maus sentimentos, eles influenciam na sua língua, eles influenciam nos seus olhos, porque os seus olhos se tornam maus, a sua mente se torna má, todo o seu agir se torna mal. E outra coisa também que influencia é a ambição e o egoísmo, que leva, sim, aos maus comportamentos. E isso acaba eliminando o seu amor de Deus pelo próximo, porque você só enxerga ele com raiva. A amargura torna você uma pessoa muito amarga, muito ruim. E a ambição em si é uma força de caridade que ela deveria promover o bem-estar, porque você deveria ter uma boa ambição, que é aquele desejo, aquele negócio que queima no seu coração, que você quer alcançar um objetivo, um bem comum. A ambição boa deveria sim existir no nosso coração, porque ela é um gás para você lutar e vencer pelo bem de todos. Porém, a maioria das pessoas, ela nutre a má ambição, que é conquistar tudo a qualquer custo, porque essa má ambição, ela é influenciada pelo egoísmo. Então, isso é meio que uma síndrome de Satanás, porque ele queria conquistar tudo, acima de tudo, a qualquer custo, e ele acabou levando muitos outros junto com ele, porque ele não tinha aquela ambição boa de, vamos promover o reino, essas coisas, mas ele tinha também principalmente a inveja. E quando percebeu o ciúme e a contenda entre os coríntios, Paulo, ele escreveu e os repreendendo para pararem de serem mundanos. E ao invés de eles cooperarem para as coisas de Deus e edificar na missão, eles estavam se dividindo. Um vai ficar com Paulo, o outro com Apolo. E isso tem acontecido na igreja pela falta de sabedoria de Deus. Deus jamais vai trazer algo que venha trazer divisão. Tudo que Deus faz é algo que traz unidade
e vida. É tudo que Deus faz, os frutos que nós geramos são para a edificação da igreja e também para trazer outras almas. Nós vemos também sobre a sabedoria celestial. A grande diferença dela na vida de um cristão. Porque a verdadeira sabedoria que vem do céu é um grande presente de Deus para o crente. Então, ela só é adquirida quando nós pedimos, quando nós oramos pedindo. A sabedoria celestial, ela tem a sua própria característica. E ela é, antes de tudo, uma sabedoria pura. Então, a sabedoria, eu vejo que ela mostra o caráter de Deus, porque ela vem de Deus. Na sabedoria, você vê se a pessoa ela é uma pacificadora. Na sabedoria, você vê a pessoa é uma pessoa de paz, é uma pessoa de alegria, é uma pessoa bondosa. A sabedoria que vem de Deus, ela mostra que a pessoa é uma pessoa amigável, porque tudo o que ela faz vai produzir unidade, vai produzir o amor ao próximo. E a sabedoria, ela também mostra que ela é misericordiosa. Não porque nós somos misericordiosos, mas porque a sabedoria vem de Deus, ela reflete o caráter de Deus, e pelo exemplo de Deus, nós vamos conceder misericórdia, porque Deus foi misericordioso conosco. A sabedoria, ela também julga corretamente. A gente vê um exemplo lá com Salomão, quando as mulheres vieram e uma ficou, esse é meu filho, não, esse é meu filho. Ele poderia ter sido levado pelas aparências. Poderia sido levado, por exemplo, uma está mal vestida, outra está bem vestida. Ou uma está chorando e outra não. Mas não, ele usou a sabedoria de Deus, que julga corretamente, e as palavras dele fizeram com que a mãe verdadeira se revelasse. E ele, tendo o entendimento e a sabedoria de Deus, ele pôde julgar corretamente. E uma das principais coisas mais bonitas da sabedoria é que ela vai promover a paz. No versículo 18 diz assim: pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas, pelos que trabalham em favor da paz. A gente tem que usar nossas palavras, principalmente como Jesus usou. Muitas vezes ele foi julgado, foi xingado, aconteceu um monte de coisa com ele, porém as palavras dele sempre foi de paz, sempre foi de vida. Foi palavras que gerou transformação na vida dos outros. Então que nós podemos praticar a sabedoria em todo o nosso viver, seja na igreja, seja no trabalho, aonde a gente for. Porque a gente tem que lembrar isso, um ponto muito importante. As pessoas sábias, elas são, sim, reconhecidas. Então, que nós possamos ser sábios e ser reconhecidos por ter a sabedoria de Deus e influenciar gerações. Então, que nós possamos ser sábios ao ponto de entender que o mundo saberá que nós somos de Deus se vivermos uma vida totalmente regida pela natureza divina. E se te faltar sabedoria, meu irmão, nesta manhã nós aprendemos que nós devemos pedir sabedoria e que devemos deixar isso reger as nossas vidas, as nossas palavras, os nossos pensamentos, o nosso agir, toda a nossa vida. E que em nosso testemunho nós possamos mostrar isso para o mundo, que nós somos de Deus. Amém? Eu gostaria que todos se colocassem de pé, que nós possamos orar para terminar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por todos os ensinamentos que o Senhor nos trouxe essa manhã. Obrigada também por eu poder aprender mais da Tua palavra. Obrigada, Senhor, e pedimos que a Tua sabedoria venha reger as nossas vidas, Senhor. O Teu Santo Espírito venha dirigir o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso ver, Pai. Que tudo que nós fizermos, Senhor, venha ser dirigido pelo Teu Santo Espírito. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.